Falar boa noite novamente, sejam bem-vindas à aula. Nós vamos falar hoje sobre como transformar pensamentos em realidade. Esse é o tema da nossa aula e é para ser realmente algo bem leve, descontraído, para trazer a informação para vocês e depois eu vou abrir para dúvidas, para a gente interagir. Então, durante essa aula, eu vou mostrar para vocês 3 passos que vocês podem aplicar hoje mesmo para despertar o poder da cocriação na vida de vocês e realizar os sonhos de vocês. Esse é o nosso objetivo aqui ao longo da aula. E eu quero começar contando para vocês como que eu conheci esse poder da cocriação. Eu conheci primeiro para o lado oposto. Eu descobri o poder que tem os meus pensamentos, primeiro criando tudo ruim na minha vida. Então, foi no momento que eu estava no final da faculdade, eu sou formada em veterinária. No final da faculdade, no último ano da faculdade, eu tive síndrome do pânico e depressão. E nesse momento, assim, eu tive vários sintomas, várias coisas que, depois que eu fui entender que era a minha mente que estava criando. E eu lembro que naquela época eu falei assim, caramba, a minha mente tem poder para criar todo esse caos, porque eu tinha sintomas, assim, de que parecia que eu estava tendo infarto, que parecia que eu tinha tido um AVC, vomitar sangue, todos os dias quase ia para o hospital. Assim, como que a minha mente pode criar tudo isso? Imagina se eu aprender a usar esse poder para o lado bom, para o lado certo. O que eu não sou capaz de criar na minha vida? E foi aí que eu despertei para entender um pouquinho mais de como que funcionava esse poder da lei da atração, o poder dos nossos pensamentos. Bem nessa época estava sendo lançado o documentário Segredo, não sei se vocês já assistiram, que fala exatamente sobre a lei da atração. Então, aquilo me despertou muita curiosidade de entender. Só que naquela época eu fui ali no documentário, não sei se naquela época também não era tão acessível coisas na internet como é hoje, de a gente ter aulas, mentorias, e o documentário foi o que eu tive de acesso. Mas só aquela informação já me deu um despertar e já mudou muita coisa na minha vida. Porque depois eu comecei a usar aquilo ao meu favor. O quadro dos sonhos que eles falavam para a gente criar ali no documentário, eu passei a fazer. E eu consegui, dentro do que eu tinha colocado no quadro dos sonhos, criar. Até eu postei esses dias no Instagram, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz o meu quadro dos sonhos quando eu estava na residência, de que eu queria fazer um intercâmbio na Europa para aprender inglês, né? Eu postei, a Simone viu. E eu lembro de colocar foto de vários países, várias coisas que eu queria viver, e colocar na proteção de tela do meu celular. Então, todas as vezes que eu ia mexer no celular, estava ali na proteção de tela. E naquela época, eu ganhava R$ 600 por mês na residência. E fazia alguns plantões, então assim, no final do mês, quando eu ganhava muito, eu ganhava R$ 1.000 por mês. Para fazer o intercâmbio, era algo assim que eu precisaria ter pelo menos R$ 20.000. Então, era uma coisa que era muito distante. Eu ganhar R$ 1.000, pagar minhas contas, fazer o que eu tinha que fazer e guardar 20 mil para ir no ano seguinte para estar fazendo intercâmbio. Só que eu tinha aquele objetivo, eu tinha clareza, eu sabia o que eu queria conquistar. E eu ficava visualizando e falei, eu vou. Tudo eu economizava. Você fala assim, Tati, vamos em um show? Não, não posso, porque eu tenho que guardar o dinheiro para o meu intercâmbio. Não importava se ia ser R$ 20, se ia ser R$ 50. Eu sabia que uma hora eu ia chegar nisso. E aí passou 2 anos, né, um ano e meio mais ou menos guardando dinheiro, tudo que eu tinha que fazer era focado em guardar esse dinheiro, eu pegava vários plantões porque eu tinha esse objetivo em mente, e as coisas vão acontecendo. Quando a gente está alinhado, que é o que eu vou contar aqui para vocês na aula, como está nesse alinhamento, o universo, ele conspira a nosso favor, a gente entra no fluxo para as coisas acontecerem. Então, teve uma promoção, assim, pela metade do valor, para eu poder ir para o intercâmbio, e eu consegui comprar e ainda parcelar esse valor, então eu ainda continuei pagando até chegar a data da viagem, mas nem eu acreditava, assim, gente, é muito, muito mais barato, né? Como que surgiu essa possibilidade? Então, consegui comprar para ir. E naquela época, eu não me lembro exatamente quando, que eu tirei o quadro dos sonhos do meu celular. Eu mudei a proteção de tela. E aí veio a promoção, eu comprei, viajei, fiz intercâmbio. E aí, quando eu estava em um castelo, uma amiga tirou uma foto minha. E quando ela me mostrou a foto, que eu olhei a foto, eu falei, era exatamente essa foto que estava no meu mural dos sonhos. Exatamente, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Então, aqui, essa primeira foto é da época da depressão e da síndrome do pânico, onde eu descobri o poder do meu pensamento para o lado ruim. Para vocês verem, nessas fotos eu estava com cachumbo. Então, todas as doenças que eu podia ter, eu tive nesse ano. Tudo que podia existir numa pessoa, eu tive. Então, para vocês verem o lado ruim. E aqui a foto da Irlanda.
era exatamente esse gramado, ele tem esse desenho. Então, no meu quadro dos sonhos, era essa foto assim, meio que de cima do gramado, mostrando o desenho. E quando ela tirou a foto que eu olhei, eu falei, gente, a foto do meu quadro dos sonhos. E aí eu vi que muitos que eu tinha dos países que eu tinha colocado, era o que eu tinha visitado, era o que eu tinha experienciado. Então, para vocês terem ideia do poder que tem isso, da gente saber usar ao nosso favor. Porque o tempo todo nós estamos criando a nossa realidade. A gente cria 100% da nossa realidade, você estando consciente disso ou não. Você sabendo o que está fazendo ou não, você está criando. Pode ser que você está criando coisas que você não está gostando, mas o tempo todo você está criando. Então, nessa aula a gente vai conversar um pouquinho mais para você poder aprender em detalhes como usar ao seu favor, como entender e como usar ao seu favor. Então, tem um presente aqui. Para quem ficar comigo até o final da aula, vai ter uma oportunidade de ganhar um presente no valor de R$ 700. Então, não sei se vocês aqui gostam de ganhar presente, eu gosto. Então, fica aqui comigo até o final da aula para vocês terem essa oportunidade de ganhar o presente. E vamos começar definindo para quem que é essa aula. Para você que está cansada de viver no automático, que acredita que você pode ser e ter muito mais do que você está tendo hoje na sua vida, para quem quer aprender a cocriar a vida dos seus sonhos, para quem quer fazer de 2024 um ano de realizações. Para você que está nesses itens, essa aula é para você. O conteúdo que eu vou compartilhar aqui hoje, ele é para você. E para quem que não é, para quem quer uma fórmula mágica, que acha que só assistindo essa aula vai resolver a vida inteira, que é uma fórmula mágica, não existe isso, tudo é um processo. Para quem não quer assumir a responsabilidade da sua vida, porque para você cocriar a vida dos seus sonhos, para você cocriar o que você deseja, você precisa assumir o comando, assumir a responsabilidade da sua vida. E para quem não está disposta a investir em si, se você não quer investir tempo, dinheiro e energia na sua transformação, essa aula não vai ser para você. Porque essa aula são para as mulheres que estão comprometidas com a sua transformação. E qual que é aqui o cronograma da nossa aula, a agenda da nossa aula? Então, eu vou falar aqui sobre o que você vai aprender, vou falar do erro que as mulheres cometem ao cocriarem os seus sonhos, a gente vai comentar sobre o principal erro, vou compartilhar histórias de algumas mulheres aqui para inspirar vocês, assim como eu compartilhei a minha história de como eu conheci a lei da atração e a cocriação, eu vou compartilhar de outras mulheres também, e eu vou mostrar para vocês os 3 passos para você despertar o poder da cocriação na sua vida e como você continuar essa jornada aqui e alavancar o seu ano de 2024. Então, dentro do tempo da nossa aula, de 1 hora de aula, eu vou entregar o máximo que eu conseguir dentro desse período. Tudo que eu puder entregar nessa 1 hora, eu vou entregar, de explicar e de ensinar para vocês, mas eu não vou conseguir esgotar todo esse assunto dentro de 1 hora. Então, no final da aula, eu vou dar oportunidade para as mulheres que quiserem continuar esse processo, que quiserem aprofundar esse processo e ter a minha ajuda nesse processo, eu vou dar essa oportunidade no final da aula. Então, nessa aula, você vai aprender as estratégias práticas para você transformar seus pensamentos em realidade. Que a gente vai falar ao longo da aula de hoje. Então, a gente vai começar, qual que é o principal erro que as mulheres cometem ao buscarem pela cocriação dos seus sonhos. Aqui eu coloquei produtividade, eu errei aqui, tá errado esse slide, vou arrumar. É a falta de clareza. Então, quando você não tem clareza do que você deseja cocriar, esse é o principal erro. Às vezes você quer viver um sonho, mas você nem tem clareza exatamente do que é que você deseja viver. E esse é um erro que é muito comum. E por você não ter clareza, você não consegue se concentrar nos seus objetivos de uma forma consistente, o que você vai acabar aí dispersando o seu foco e sua energia, tendo até várias ações, mas ações desorientadas, e isso vai dificultar a realização dos seus sonhos, porque você não tem clareza exata de onde você está indo. Então, a falta de clareza é um erro muito comum entre as mulheres. E esse erro, ele é recorrente, essa falta de clareza, porque não tem autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele anda junto com a cocriação dos seus sonhos. Cocriar, nós estamos cocriando o tempo inteiro. Então, o tempo todo, nós vamos estar criando a nossa realidade em conjunto com Deus. Mas você nem sempre vai estar cocriando os seus sonhos, porque se às vezes você não está consciente disso tudo, você vai estar cocriando qualquer coisa aleatória,
Porque o tempo todo você está criando, mas nem sempre você está criando o que você deseja. E isso acontece pela falta de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é muito importante dentro desse processo de cocriação. Se você não se conhece, se você não sabe quem você é, o que você gosta, o que é importante para você, como que você vai ter clareza do que você quer realizar? E se você não se conhece, você vai saber o que você está emanando para o universo. Então, é importante o autoconhecimento. E aqui, né, continuando no slide, a mulher que ela não se conhece, ela não sabe o que é importante para ela não sabe o que a deixa feliz. E por não saber o que faz sentido na sua vida, consequentemente, ela não tem clareza do que ela deseja viver. E se você não tem clareza do que você deseja viver, você não tem clareza dos seus sonhos, e logo você não realiza esses sonhos. Então, eu quero trazer logo de cara esse erro para vocês não caírem nesse erro, para vocês terem o autoconhecimento e terem a clareza do que vocês desejam viver. Quando eu realizei, né, as cocriações na minha vida, que eu trouxe o exemplo para vocês da viagem para a Irlanda, eu tinha muita clareza do que eu queria viver. Eu tinha objetivo, tanto que eu falava não para outras coisas. Muitas vezes, para realizar os nossos sonhos, vai ser muito mais um processo de dizer não do que de dizer sim, porque você diz sim para o seu sonho e não para todas as outras coisas que aparecem ali no meio do caminho. E quando eu pedi demissão também da veterinária, eu já contei essa história aqui em outras vezes, da parte de CLT para me tornar uma autônoma, eu também tive que mergulhar no processo de autoconhecimento, para saber o que estava fazendo sentido para a minha vida, para ter clareza do que eu desejava viver. E naquela época, eu criei exatamente o que eu vivo hoje, a realidade que eu vivo hoje. Mas isso foi um processo, né? Não foi um milagre. Então, é um passo a passo que precisa de autoconhecimento e que precisa de clareza para esse processo acontecer. E o oposto também aconteceu. Quando eu não tinha clareza, quando eu não tinha autoconhecimento, eu construí o que eu queria dentro da veterinária, eu conquistei até o que eu queria, mas eu não me sentia feliz. Eu trabalhava no lugar que eu desejava, eu ganhava um bom salário, mas eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada, porque eu não tinha autoconhecimento, eu não sabia o que era importante para mim. Então, quero deixar isso bem frisado para vocês, de que ter clareza e ter autoconhecimento são fundamentais no processo da cocriação. Não adianta vocês entenderem como funciona a cocriação e vocês não se conhecerem, vocês não saberem como vocês funcionam e vocês não terem clareza do que vocês desejam criar, porque aí não vai criar nada, não vai adiantar. Tudo bem, por enquanto? Alguma pergunta? Aqui eu coloquei as duas fotos comparando para vocês aqui, ó, de quando eu descobri, né, o poder do pensamento para o lado negativo de tudo que eu estava criando de ruim na minha vida, e uma foto agora mais atual de quando eu fui convidada para ser colunista de uma revista de mulheres, uma revista que se chama A Empreendedora, é a maior revista digital de empreendedorismo feminino do mundo. Então, para vocês verem a distância, né, de quando eu coloquei o objetivo do que eu queria realizar, olha onde eu cheguei, de ser colunista da principal revista do mundo de empreendedorismo feminino, e olha onde eu estava quando eu não sabia nada, né? Quando eu não estava alinhada, quando eu não tinha autoconhecimento, quando eu não tinha clareza na minha vida. E aqui uma outra imagem para vocês verem o poder da cocriação. Isso é um print da minha agenda de fevereiro. A agenda do Google que eu tenho no celular. E quando eu pedi demissão da parte do CLT para me tornar autônoma, isso aqui era vazio. E um dos exercícios que eu fazia, eu abria todos os dias a minha agenda do Google e eu imaginava ela cheia, sem eu ter cliente nenhum, porque eu tinha virado autônoma, então eu dependia de ter o cliente para entrar o dinheiro. E aí, todos os dias, eu abria isso vazio e visualizava cheio de pacientes, que ia ter ali os atendimentos que eu precisava. E hoje, quando eu olho essa agenda, eu falo, eu cocriei isso. Por um ano, eu olhava isso todos os dias. Eu me preparei, claro, para eu pedir demissão, eu tinha uma reserva para me manter, e demorou, né? Foram 1 ano e meio, 2 anos para eu criar a minha carteira de clientes, para eu ter uma rotina de atendimentos. E nesse período eu sempre visualizava a minha agenda cheia. Então eu coloquei aqui a foto do que realmente o que eu criei em 2017 é o que eu venho vivendo desde 2020. Então, aqui continuando, né, coloquei alguns exemplos para vocês, e às vezes você pode estar pensando assim, Tati, mas esse é o seu caso, e se eu não conseguir, eu não sei se eu consigo fazer o que precisa ser feito, eu não vou ter tempo de fazer, eu já tentei tantas coisas para mudar minha vida e eu não consigo. Eu até sei, às vezes, o que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho que agir, mas eu não consigo, por algum motivo eu procrastino, eu não consigo fazer as tarefas importantes, eu me sinto sobrecarregada com os meus deveres do dia a dia, de trabalho, de casa,
e eu não dou conta de fazer o que é importante para mim, né? A minha agenda é uma bagunça, eu não tenho organização, como que eu vou realizar os meus sonhos dessa forma? É melhor eu nem tentar, melhor eu nem começar para eu não me frustrar, para eu não me decepcionar. Pode ser que você esteja pensando isso, né? Muitas mulheres, estou falando até porque, pelo que eu sei do que as mulheres me falam no direct, pelo que eu converso com elas, e eu posso dizer para vocês que todas as pessoas criam 100% da sua realidade, e todas são capazes de mudar e viver a vida dos seus sonhos. Como eu falei, você está criando tudo que você viveu agora, seja de uma forma boa ou ruim, você tinha o conhecimento ou não. A partir de agora, você vai ter o conhecimento para mudar e para transformar e viver aquilo que você deseja viver. Não significa que vai ser fácil, que vai ser um passe de mágica, é um processo, mas que é possível para todas as pessoas que estão dispostas a passar por esse processo, né? Que você está disposta a mudar. Você só precisa de um conhecimento para você fazer o que tem que ser feito, de um passo a passo para te guiar. E é possível você transformar e começar a co-criar a realidade que você deseja, como eu dei o exemplo de que hoje eu vivo aquilo que eu co-criei antes. E você não precisa passar por esse processo sozinho, né? Eu estou aqui para te ajudar, para te guiar nesse processo. Basta você decidir. Tudo começa com a sua decisão de querer fazer diferente, de querer viver uma vida diferente. E aqui também, algumas coisas para você refletir. Você não precisa buscar pela perfeição e nem ter medo de fracassar, né? Às vezes a gente é muito crítica com nós mesmos, a gente quer ser a Mulher Maravilha que dá conta de tudo, que nunca pode falhar com nada, que nunca pode sair nada errado. Então não seja assim com você. Respeite o seu tempo, o seu processo de evolução. Como eu disse, a jornada da cocriação, ela está interligada com a jornada do autoconhecimento. Então, se aceite, se entenda. Não existe fracasso, existe resultado. Então, o que você fez não te levou no caminho que você desejava, isso é um resultado. É só você mudar a rota do que você está fazendo para ir para um caminho diferente. E nessa aula eu vou explicar para vocês passos que vocês podem aplicar hoje mesmo para começar a co-criar o sonho de vocês. E vocês já sabem uma coisa que é muito importante para não cair naquele principal erro na armadilha, que é a falta de clareza e a falta de autoconhecimento. Vamos lá entrar realmente no tema da nossa aula, né? Tudo isso era a preparação que era necessária. O que é a cocriação? Muitas vezes as pessoas falam apenas como a lei da atração. A lei da atração, ela faz parte de todo esse processo da cocriação, mas ela é só uma das coisas que estão envolvidas, é o nome popular que se teve, mas vai muito além da lei da atração. Então, cocriação é criar em conjunto com Deus. Nós somos coautores da nossa realidade. A gente tem o poder de influenciar a nossa experiência física, aquilo que a gente está vivendo, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, é como se Deus ele já tivesse dito sim para tudo. Tudo que você pedir, ele vai dizer sim. E aí, o que vai acontecer na sua vida vai depender de como você pede. E como você pede não é simplesmente falar, eu quero viver isso. Não. Você pede através do seu alinhamento, do seu campo eletromagnético. Então, você não cria na sua vida aquilo que você quer e que você pede. Você cria na sua vida aquilo que você é. Você vai atrair para a sua vida mais do mesmo do que você é. E é isso que a gente vai falar, vou explicar aqui no outro slide, eu coloquei um desenho para vocês, para explicar essa figurinha. Todos nós temos um campo ao nosso redor, que é um campo eletromagnético. Tá vendo que ao redor desse bonequinho tem um campo de energia? Então, todo mundo é formado de células, e as nossas células são formadas de átomos. Todo átomo tem ali, ele está sempre vibrando, e ele produz um campo eletromagnético, como se fosse um ímã. Então, todo átomo tem esse ímã ao redor dele. Como nós somos um aglomerado de átomos, nós também temos esse ímã. A gente tem esse campo ao redor da gente, esse campo eletromagnético, que leva a nossa informação. Tá vendo que está saindo ali do coração, ondinhas, como se fosse ali de um eletrocardiograma, do exame? Isso é a nossa informação sendo emanada nesse campo eletromagnético. E essa informação que vai ser emanada, ela vai retornar para você. Não, às vezes, instantaneamente. Eu emanei isso hoje, daqui uma hora volta para mim. Tem um tempo de ir e voltar, mas o tempo todo você está mandando informação e o tempo todo você está recebendo de acordo com a informação que você já mandou. Então, esse campo eletromagnético, o tempo todo, ele está ao nosso redor. Ele não vai ser desligado em nenhum momento. Então, o tempo todo, tudo que você está fazendo está sendo emanado no seu campo eletromagnético.
Então, quando você xinga uma pessoa no trânsito, quando você reclama, quando você fala, nossa, o dinheiro não dá para nada, acabou o dinheiro e está na metade do mês, tudo isso você está mandando no seu campo eletromagnético. É como se você estivesse fazendo pedidos, ó, eu quero esse pedido, dinheiro não dá para nada. Eu quero esse pedido aqui de não ter saúde, de que eu só engordo. Então, você está o tempo todo com tudo que você está falando, com tudo que você está pensando, com tudo que você está sentindo, mandando as informações no seu campo eletromagnético. E vai voltar para a sua vida exatamente aquilo que você está mandando. Então, você não cria na sua vida aquilo que você deseja. Você cria na sua vida aquilo que você é. Então, você já precisa se tornar aquilo que você quer viver. Se você deseja viver uma vida de prosperidade, uma vida em harmonia, você já precisa ser isso agora. Então, é um caso que eu dei para vocês do exemplo, que eu visualizava a minha agenda do Google. Eu não tinha paciente, mas eu fechava os olhos e ia para um mundo onde, naquele mundo de visualização, a minha agenda era cheia de pacientes. E eu vibrava e mandava essa informação, como se aquilo já fosse realidade, até aquilo se tornar realidade. Se eu não tivesse paciente, olhasse para minha agenda e ficasse reclamando, caramba, não tem nenhum paciente, e agora como que eu vou pagar a conta, e isso e aquilo, o que eu ia estar mandando de informação? Não ter paciente. E cada vez mais eu iria ter menos paciente. Então, tudo que você está fazendo na sua vida, você está mandando uma informação para o seu campo eletromagnético e aquilo vai retornar na sua experiência. Então, é muito importante você estar atento a tudo que você está pensando, sentindo, falando, agindo, como você se comporta, o que você assiste, o que você lê, a música que você ouve. Tudo isso são informações que você está mandando no seu campo eletromagnético. Lembra que eu disse que Deus já disse sim para tudo. Você só precisa fazer o pedido. Se o seu pedido são músicas de sofrimento, de traição, é mais disso que vai vir para a sua vida. Se o seu pedido é visualizar ali, assistir jornal, onde um monte de pessoa morre, assistir coisas que um passa a perna no outro, assistir coisas que não vão agregar, que não vão te levar para o seu sonho, é isso que vai vir para a sua vida. Então, se eu assisto o tempo inteiro uma pessoa passando a outra para trás, é como se eu estivesse pedindo para a minha vida para ter pessoas que vão me passar para trás. Então, tudo isso está interferindo nessa informação que você está mandando no campo eletromagnético. Deu para entender? Que às vezes parece um pouquinho confuso essa figura, mas acho que deu para ficar claro, né? E quais são os 3 passos para você despertar o poder da cocriação na sua vida? Para você cocriar a vida dos seus sonhos, você tem que estar em alinhamento vibracional com o que você deseja viver. Esse alinhamento significa alinhar seus pensamentos, sentimentos e as suas ações. Então, lembra que o nosso campo está mandando a informação e que vai voltar para a minha vida aquilo que eu estou mandando no meu campo. Então, eu tenho que mandar de informação no meu campo algo que esteja alinhado com o meu sonho, porque não adianta eu querer um sonho e mandar uma informação oposta. Não adianta eu querer ter uma casa ali linda, com piscina, e mandar informação, tipo, caramba, onde eu moro, que pega o maior trânsito, que não tem conforto, não tem ar-condicionado, morro aqui no calor. Se você ficar reclamando disso da sua casa, é isso que você está criando. Então, você precisa estar em alinhamento com o que você deseja viver, com o sonho que você deseja viver. E como é esse alinhamento vibracional? Por que vibracional? Porque é a vibração que a gente está mandando no nosso campo. Essa vibração, ela tem que estar alinhada com o seu sonho. E essa vibração, ela é composta de 3 elementos principais: os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Então, esses 3 elementos, eles têm que estar alinhados para você cocriar o que você deseja. O ciclo da realidade, de como a gente constrói a nossa realidade, começa com o nosso pensamento. Nosso pensamento, ele gera um sentimento e a gente tende a ter uma ação congruente com esse pensamento e com esse sentimento. Então, você tem que ter esses 3 alinhados para você cocriar o que você deseja viver. E aí você vai passar a estar muito mais atenta no que você pensa, no que você sente e como você age. E aqui não é simplesmente, quando eu falo, a gente ter ali, Tati, eu fico 1 hora por dia fazendo minhas afirmações, eu faço 1 hora por dia minha visualização. Tá. E nas outras 23 horas do dia, como é?
O que você pensa nas outras 23 horas do dia? Nas outras 23 horas do dia, você está reclamando, você está sentindo escassez? É uma soma das 24 horas do dia. Não adianta em uma hora só eu estar ali fazendo a visualização e a afirmação, e as outras 23 horas do dia tá pensando ao contrário, tá pensando negativo, tá com outro sentimento. É a soma de todo o seu dia que vai emanar esse campo eletromagnético. E a gente vai falar sobre cada um dos três, do pensamento, do sentimento e das ações. Então, os pensamentos, eles são a base de tudo. Tudo que a gente experiencia na nossa vida começa com o nosso pensamento, começa ali dentro da nossa cabeça. E eles têm o poder de moldar a nossa realidade, influenciar realmente a nossa vida. Então, o pensamento, ele dá o molde do que você deseja viver. Se os seus pensamentos, eles são predominantemente positivos, alinhados com o seu objetivo, você vai atrair mais daquelas situações positivas e daquelas oportunidades. Agora, se o seu pensamento, a maior parte do dia, são pensamentos negativos, são reclamações, são julgamentos de outras pessoas, isso vai estar desalinhado. Você não vai estar criando o que você deseja. O tempo todo você vai estar criando a sua realidade, mas não de acordo com o seu sonho. Se você tem pensamentos negativos, de vingança, de inveja, de reclamação, você vai estar criando mais daquilo na sua vida. Então, você vai estar criando uma vida completamente de caos, mas sempre você vai estar criando. Então, você precisa estar atenta para o que você está pensando. É estar em estado de presença realmente. O que está passando na minha cabeça? Não necessariamente é você querer controlar o pensamento, porque aí você entra numa paranoia e a gente não consegue controlar o nosso pensamento porque ele é muito acelerado. Mas é estar vigilante para quando vier um pensamento que está desalinhado com o seu sonho, você conseguir mudar. Você captar aquilo e falar, não, opa, não é assim que eu quero pensar, não é isso que eu quero, muda, cancela, volta, é isso aqui que eu quero, é dessa forma que eu estou alinhada com o meu sonho. Então, para isso, como que eu vou fazer para melhorar esses pensamentos? O que eu falei, estar em estado de presença, prestar atenção nos seus pensamentos. E aqui eu gosto muito do vigiar e orar que Jesus nos trouxe, né? Quando ele trouxe isso na Bíblia, ele já estava falando de física quântica, ele já estava falando de cocriação da realidade, mas sem colocar esses termos técnicos. Mas o tempo todo ele estava falando sobre isso, né? Tem passagens que ele fala, assim como você sente no seu coração, assim como você pensa, assim você vai se tornar. O vigiar e orar. E vigiar o quê? Os seus pensamentos. Monitorar o que está passando na sua cabeça. Se você fizer um exercício de pelo menos 2 dias ali, prestar atenção nos seus pensamentos, anotar até, fazer uma agenda. O que eu estou pensando? Coloca vários despertadores. De hora em hora, coloca o despertador. Despertou, você vai perguntar, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Vai se monitorando de uma forma consciente para você estar presente para aquilo. E aí você vai começar a perceber. Às vezes você vai ver quando você já está, depois de um tempo, na onda de pensamento negativo, mas isso vai sendo um treino, vai sendo uma prática. Logo você vai começar a perceber assim que você entrar. Assim que vier um pensamento negativo, você já vai falar, opa, não é isso, cancela, deixa eu pensar diferente, é para outro lado que eu estou indo, não é isso que eu desejo pensar, não é isso que eu desejo viver. Porque o tempo todo nos nossos pensamentos, a gente está fazendo pedidos para Deus através dos nossos pensamentos. Então, você precisa estar atenta ao que você está pensando. E aqui, 2 ferramentas que eu trouxe que vocês podem usar para ajudar na prática desses pensamentos. Uma delas são as afirmações positivas, mas como eu já disse, não adianta eu passar lá 1 hora afirmando positivo e as outras 23 horas tá com meus pensamentos todos desalinhados, pensando qualquer coisa de forma aleatória. Então, o que você faz? Que eu compartilhei até essa semana na live e é algo que eu faço. De manhã, eu escolho qual vai ser a minha afirmação que eu vou repetir. E aí, conscientemente, intencionalmente, eu já fico o tempo todo repetindo aquela afirmação. Então, eu já deixo o meu cérebro ocupado com aquela afirmação, para nem dar tempo de vir um pensamento negativo. Isso para treinar a sua mente, até que ela se treine e se acostume a pensar positivo. Então, você pode escolher várias afirmações que estejam na direção do seu sonho. Geralmente, você começa a afirmação com estou tão feliz e grata, e aí complementa com o que vai acontecer do seu sonho. Se quiser digitar, Cá, aqui na mensagem, eu já leio a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida com relação a isso. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, às vezes a gente se blinda muito, né, a respeito de pensar positivo. Mas e se no ambiente que tu tiver, as pessoas estejam simplesmente só reclamando e aquilo vai realmente te consumindo, né?
Aí a gente tem que se fechar e ficar ali naquela luta da competição das pessoas que reclamam pra caramba e você pensar só positivo para sair daquela situação. Aí vai entrar a prática e você selecionar o ambiente que você está. Se o ambiente que você está não te favorece, muda de ambiente. Ah, se o ambiente que eu tô, as pessoas só pensam negativo, muda o ambiente. Porque senão elas vão te arrastar para baixo. Você vai estar sempre nadando contra a correnteza. Ah, os meus amigos só pensam negativo, eles não querem nada com nada, eles não querem crescer. Muda o círculo de amigos. Nesse processo de autoconhecimento, acaba acontecendo a gente perder muitas amizades no meio do caminho. Porque as pessoas vão saindo da frequência, elas vão saindo da sintonia. A maior parte das pessoas hoje, elas têm uma vibração muito baixa, elas não têm esse despertar. Elas não despertaram para se conhecer, para entender que elas podem criar a realidade delas. E o ambiente influencia, sim. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, o ambiente, ele pode te influenciar. Se o ambiente é negativo, muda o ambiente. Ah, é o meu pai e a minha mãe, eu não consigo mudar, não posso deixar de conviver com meus pais. Não, você não vai deixar, mas você vai diminuir. Você vai se blindar, você vai criar o seu mundo, a sua bolha, se cercar de pessoas que estejam naquele mesmo propósito. Isso no que você assiste na TV, no que você escuta na rádio, em quem você segue no Instagram, você vai criar a sua bolha para te ajudar nesse processo. Então, praticar as afirmações positivas, né, que é uma ferramenta que eu coloquei aqui, intencionalmente escolher o que você vai repetir ao longo do seu dia para você treinar a sua mente. E eu coloquei também aqui praticar o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma oração havaiana que é para limpeza de crenças, para limpeza de memórias, de traumas, e que também ela ajuda nessa parte do vigiar. Ah, eu não sei qual afirmação que eu vou repetir. Então, repete o Ho Oponopono. O que é o Ho Oponopono? Eles são 4 frases. É uma oração muito maior, mas que ela é resumida em 4 frases. Que é, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Então, você já vê que são frases que têm uma frequência vibracional diferente, né? Me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Então, você pode repetir isso ao longo do seu dia. Acordou, hoje eu vou repetir o Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E fique com essa repetição, porque isso vai estar limpando as crenças dentro de você e vai estar treinando a sua mente para pensar no positivo. Então, é importante estar presente para isso, para os seus pensamentos, vigiar, orar, e isso é um treino. Não vai ser, eu fiz um dia, não consegui. Não vai conseguir mesmo em um dia. Porque você está a vida inteira fazendo errado. E aí você quer em um dia transformar tudo. Lembra que eu falei lá no começo que é um processo. Então, é um processo e precisa de persistência, precisa de disciplina. Então, é fazer todos os dias. Cada dia vai se tornando mais fácil. No começo vai ser extremamente desafiador, mas é continuar com a prática e isso vai se tornando cada vez mais fácil. Vamos para o passo 2, que são os sentimentos. Os sentimentos, eles são como se fossem amplificadores. Eles vão potencializar os nossos pensamentos. Então, o pensamento, ele dá a forma, mas o sentimento, ele potencializa. Porque o campo que o nosso coração gera, ele é 5.000 vezes mais potente do que o campo que o nosso cérebro gera. Então, o nosso cérebro gera com o pensamento, com o desejo, eu dou a forma, mas quem tem o maior poder de atrair é o meu coração, porque o meu coração é 5.000 vezes mais potente. Então, quem magnetiza a experiência para a minha vida, para o que eu vou cocriar, é o que eu sinto, são os meus sentimentos. Então, o meu pensamento, ele vai dar a forma, mas quem vai magnetizar é o meu sentimento. Então, não adianta eu afirmar o dia inteiro que eu sou próspera, que eu sou amada, que eu sou feliz, se o meu sentimento vai estar ao contrário. Se lá no fundo eu sinto, putz, mas isso não é verdade. Eu tô triste, a minha vida não tá acontecendo. É o sentimento que vai ter o poder maior. O pensamento, ele começa, ele dá o start, mas o sentimento que vai ter o poder maior de magnetizar. Então, você precisa estar com o seu sentimento alinhado também. Você precisa estar com sentimentos de vibração alta. Quais são esses sentimentos? Vou pedir para você deixar as perguntas para o final, tá? Aí a gente esclarece todas as perguntas. Quais são os sentimentos que têm uma vibração mais alta? Alegria, amor, gratidão. São sentimentos que vão elevar a sua frequência, que vão te ajudar a potencializar, a criar mais rápido o seu sonho. Então, quando você sente alegria, que você coloca uma música, que você dança, que você sai para ver um pôr do sol, você admira aquilo, admira a natureza,
esses sentimentos vão estar te ajudando no alinhamento para o seu sonho. Então, é importante estar monitorando esses sentimentos também. E também vai ser um treino. Às vezes você vai se sentir angustiada, você vai se sentir frustrada, você vai se sentir triste, e aí é você escolher se sentir diferente. E é um treino. Não vai, eu vou escolher sentir feliz e amanhã eu vou estar feliz. Não, você vai começar a fazer atitudes para isso, você vai começar a mudar o seu comportamento. Né? Tem uma figurinha bem conhecida na internet, que é do, eu não me lembro o nome, acho que é Charlie Brown, que é do Snoopy, que é um quadrinho, e ele tá andando ali com tipo o cobertorzinho dele de dormir, com a cabeça baixa e falando, e ele falando que tá triste, que tá ali com a cabeça mais cabisbaixa, e o outro fala, mas por que você não experimenta levantar a cabeça, olhar no horizonte, mudar a sua postura? Ah, porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir mais ficar triste. Então, tudo isso tem a ver com a sua escolha. Se você fica ali com o corpo mais abaixado, com a cabeça baixa, num ambiente escuro, não se arruma, não muda a sua postura, você está trazendo o sentimento da tristeza. Agora, se você muda a forma como você se veste, a forma da sua postura, sua cabeça reta, a sua forma de andar, você está mandando um comando para o seu corpo diferente, um comando de capacidade, um comando de alegria, né? Aquele gesto da vitória de levantar os braços quando alguém termina uma corrida, qualquer esportista, a gente mesmo, né? Qualquer coisa que a gente ganha, a gente já leva isso instintivamente. Então, isso já traz alegria, já traz vitória. Não estou me sentindo assim? Treina até se sentir, né? Coloca os braços para cima, muda sua postura, coloca uma música alegre, até você se sentir dessa forma. Então, vai ser um treino até você fazer e sentir que isso acontece. Não vai ser, às vezes, eu coloquei uma música hoje, fiz a postura e não mudou nada. Você vem fazendo 20 anos errado. E aí você faz uma única vez, não deu certo, você já vai desistir. Você volta para os 20 anos errado. Então, é a persistência, é ir fazendo até que isso vá mudando. É um processo, é gradativo. E, como eu falei, precisa do autoconhecimento junto. Então, é importante que os seus sentimentos eles estejam alinhados com os seus pensamentos e alinhados com o seu sonho. Então, não adianta você desejar ser rica e lá no fundo você se sentir escassa, porque o que você vai criar para a sua vida é escassez. Então, não adianta eu falar assim, eu quero ser milionária, mas lá no fundo eu penso, caramba, não tenho dinheiro para pagar a conta. A conta vai chegar amanhã, amanhã vence a conta de luz e eu não tenho dinheiro para pagar. E aí você fica com aquele sentimento ali, você está criando mais daquilo. Você está até falando racionalmente que você deseja ser rica, mas você está criando mais do sentimento, mais da sua escassez. Então, cultive bons sentimentos. E um exercício para vocês fazerem aqui, para isso, é a prática da gratidão. A gratidão, ela é um sentimento que tem uma frequência vibracional elevada. Se vocês todos os dias praticarem a gratidão, isso vai elevar a frequência. E quando você está praticando a gratidão, quando você se sente grata, não tem como você, ao mesmo tempo, se sentir grata e se sentir infeliz. Se sentir grata e se sentir escassa. Não tem, o nosso cérebro não consegue sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você se sentir grata, vai estar só o sentimento da gratidão. Então, é a gratidão realmente verdadeira. E é todos os dias fazer ali uma lista. Lista 10 coisas do seu dia que você tem para agradecer. E coloca isso como hábito, como prática na sua vida. Agradecer pelas pequenas coisas. Vou agradecer pela água, vou agradecer pela internet, agradecer pela aula que eu tive hoje, pelo conhecimento. Agradecer porque eu posso ouvir, porque eu posso enxergar quantas pessoas não podem. Então, é trazer a prática da gratidão para o seu dia a dia realmente. E esse exercício vai trazer mais sentimentos bons, vai te fazer olhar para as coisas boas da sua vida, ao invés de olhar para as coisas ruins, para as coisas que não estão dando certo. Porque desafios todas as pessoas vão ter, desafios todos vão enfrentar ao longo do caminho. Mas, se você só olhar para o que tem de errado, não olhar como um aprendizado, você vai entrar num loop de coisas negativas. Então, é a forma como você encara. Não é aquilo que acontece com você, mas é o que você faz com aquilo que acontece. E isso determina até o seu nível de felicidade. A nossa felicidade, 50% dela é de genética, a gente herda ali dos nossos antepassados. 40% é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Só 10% é aquilo que acontece com a gente. Então, só 10% é o seu externo, é o que está acontecendo. Os outros 40% é como você está encarando isso. Então, você tem o poder de escolher e de fazer diferente, de se sentir feliz, de se sentir alegre, de se sentir grata. E para o nosso terceiro passo, que é a ação.
Então, é importante ter os seus pensamentos e os seus sentimentos alinhados, mas é preciso entrar em ação. Não adianta apenas eu desejar, eu sentir, sou grata e estou aqui sentada esperando que caia na minha cabeça. Não vai acontecer. Você precisa agir. Então, é super importante estar alinhada com o pensamento e com o seu sentimento e entrar em ação. Porque também, se eu só agir, tendo o meu pensamento e o meu sentimento desalinhado, eu vou o tempo todo agir, quebrar a minha cabeça e eu vou estar nadando contra a maré também, porque o meu pensamento está lutando contra mim. Então, eu preciso ter meu pensamento e meu sentimento alinhado, mas eu preciso agir, porque senão o sonho não vai se realizar. Então, você precisa ter um plano de ação, ter clareza do que você precisa fazer a cada dia. O que eu preciso acordar e fazer hoje que está me levando na direção dos meus sonhos? E agir com determinação e disciplina para tornar o seu sonho realidade. Como eu já falei, é um passo a passo, precisa de persistência, não é no primeiro dia que você vai mudar tudo. Você fez, às vezes, muitos anos, ao contrário, criou tudo uma bagunça, criou um caos, então vai levar um tempo para você alinhar toda a sua realidade. Então, você precisa da disciplina e da determinação. E ter um plano de ação do que você tem que fazer a cada dia. A cada ação que você fizer, pensar, essa ação, ela está me levando para o meu sonho ou ela está me afastando do meu sonho? Acima do meu sonho ou ela me afasta do meu sonho? Para você ter clareza exatamente do que você precisa agir. Ter esse plano de ação detalhado, construir um GPS realmente do que você precisa fazer. Porque é essa ação que vai ligar, que é a ponte que vai trazer o seu sonho para a realidade, para materializar esse sonho. Então, você precisa criar essa rota, esse plano de ação de uma forma detalhada. Você tem que ter clareza de cada dia o que você tem que fazer. Não adianta você acordar e ir bobinha para o seu dia, deixar o seu dia acontecer. Você vai ver a agenda das outras pessoas, aí você vai terminar o dia e não vai ter feito nada produtivo, nada na direção do seu sonho, porque você não planejou. Então, você precisa planejar. Se você não tem um planejamento, uma ação estratégica, você está planejando falhar. Então, se você não planeja realizar o seu sonho, você está planejando falhar e não ter ele como realidade. Então, você precisa de um planejamento do que eu vou fazer, de quais ações que eu vou ter, para ter realmente esse passo a passo de transformar o seu sonho em realidade. Então, você tem que alinhar o seu pensamento com o seu sentimento e criar um plano de ação. Criar um plano de ação no sentido do que, ó, eu estou aqui hoje, eu quero ir para esse lugar, o que eu preciso fazer para chegar lá? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso estudar? Eu preciso fazer uma faculdade? Eu preciso ler um livro? Eu preciso conversar com pessoas que já realizaram isso que eu desejo realizar? Então, é você se cercar de tudo isso realmente para ter esse passo a passo para chegar no seu sonho. Então, para cocriar os seus sonhos, você precisa ter a clareza do que você deseja viver, estar em alinhamento vibracional com o seu sonho. E o alinhamento, ele vai ocorrer, como a gente explicou aqui, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações na direção daquilo que você deseja realizar. Com o alinhamento, vai ter que seguir com disciplina e determinação. Então, eu tenho um plano, eu tenho que ter a disciplina e a determinação de seguir aquele plano, de fazer aquele plano, de executar todos os dias o que é necessário para eu tornar o meu sonho realidade. Então, são passos que não são mirabolantes, são passos simples, mas eu preciso ter o comprometimento, eu preciso ter a disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito. Eu preciso aprender a me conhecer, a monitorar o meu pensamento, o meu sentimento, a ter ferramentas de autoconhecimento que vão fazer com que eu me alinhe com o meu sonho. O passo a passo, ele é simples, mas estar nessa jornada, vão ter desafios, vão ter coisas que você vai ter que estar ali atenta e estar comprometida com o processo, porque realmente é um processo e é um passo a passo para que isso possa acontecer. E algumas perguntas aqui que vocês podem estar se fazendo, né, dentro dessas explicações, algumas dúvidas que podem surgir. Como que eu tenho clareza do meu sonho? Como que eu sei qual que é o meu sonho? Como que eu sei que eu estou em alinhamento? Que eu consegui alinhar meu pensamento e o meu sentimento? Como que eu faço para criar um plano de ação detalhado, para criar um GPS realmente para chegar no meu sonho? Como eu consigo ter a disciplina de agir todos os dias, de fazer o que tem que ser feito, de me comprometer para realizar os meus sonhos? São muitas perguntas que podem surgir, como eu falei, assim, dentro do nosso tempo da aula de 1 hora que a gente tinha para compartilhar. Eu trouxe o máximo de conteúdo e o máximo de informação para vocês.
Eu não consigo detalhar cada uma dessas perguntas aqui, aprofundar, porque seria mais 1 hora para cada uma delas, mas é para vocês saírem com um conceito principal para aplicar na vida de vocês. E por saber que existem muitas perguntas, né, que existem muitas dúvidas que as mulheres têm, que elas querem, às vezes, ajuda nesse processo, que elas querem entender melhor, que elas querem um apoio para aplicar isso na vida delas, foi por isso que eu criei a mentoria Mulher Confiante Feliz. Uma mentoria fácil e acessível para estar aqui comigo. Durante essas perguntas, né, que eu vou fazer, e eu quero que vocês vão colocando no chat aqui para mim. Travou? Voltou? Acho que foi a internet que variou aqui. Quando tu foi falar da mentoria, daí não veio mais nada. É que aqui tá chovendo bastante, tá? A internet deve estar oscilando. Então, eu falei por conta das dúvidas, né, de muitas mulheres têm perguntas, querem ajuda e apoio para desenvolverem esse processo. Eu criei a mentoria Mulher Confiante Feliz, que é uma mentoria fácil e acessível para ajudar as mulheres nesse processo. E aí eu quero agora trazer algumas reflexões para vocês fazerem junto comigo, e eu quero que vocês coloquem até no chat para mim, para eu ir vendo a resposta de vocês, tá? Há quanto tempo você vem tentando mudar a sua vida, que você vem tentando mudar, fazer diferente, usar a cocriação ao seu favor para viver a vida dos seus sonhos e muitas vezes não está conseguindo? Me falem aí quanto tempo que vocês já estão, que vocês dedicam para isso e às vezes não estão conseguindo realizar. A Simone falou assim que faz tempo, mas realmente tem horas que é difícil, que é desafiador, né? O quanto que vale viver uma vida com clareza, em fluxo com o universo, se sentindo feliz, se sentindo realizada. Quantas coisas você já deixou de fazer na sua vida e às vezes ainda não faz, porque você não acredita em você, porque você sente medo, porque você sente insegurança. E queria que você refletisse realmente sobre isso. E você acredita verdadeiramente que você ter um apoio, que você está de mãos dadas comigo, que você vai conseguir iniciar essa jornada de autoconhecimento, de cocriação dos seus sonhos, que vai te ajudar, que vai te facilitar nesse processo? Então, você pode estar pensando aí nesse momento, às vezes já está aparecendo um monte de coisa. Simone colocou aqui, com certeza seria mais rápido, né? Porque a gente tem alguém para guiar, alguém que já passou pelo processo. E às vezes você está aí com uma sensação de medo, se questionando, será que eu consigo mudar? Será que a mentoria é para mim? Já colocando um monte de empecilhos na sua cabeça, sem nem saber ainda como funciona, o que é o processo. E eu posso te dizer que você não foi feito para vir só aqui, até esse momento. Né, que você pode ser e conquistar muito mais, que você merece viver uma vida com produtividade, com tempo livre, com leveza, com realização, que você merece viver os seus sonhos, e que você tem o que você precisa para conquistar essa vida dentro de você. Você só precisa aprender a despertar esse poder interior, a usar o poder da cocriação ao seu favor. E eu acredito em você, eu acredito que você é capaz, porque se eu fui capaz de sair da situação da síndrome do pânico e chegar onde eu estou hoje, qualquer pessoa consegue fazer essa transformação na sua vida, e tendo o apoio certo, o direcionamento, você consegue fazer isso. E às vezes você também está pensando aí, questionando, nossa, mas já tentei tanta coisa e nada deu certo, se eu tentar algo novamente eu não consegui, como que vai ser? Né? Então, se você já tentou solucionar e não deu certo, como eu já disse, o fracasso, ele é um resultado, ele é um feedback. Você descobriu maneiras de não fazer, as maneiras que não funcionam. E agora você pode buscar por novas formas para encontrar resultados diferentes. Se o que eu falei até agora fez sentido para você, se você está sentindo no seu coração, não, eu acredito no que a Tati fala, eu acho que ela vai conseguir me guiar e vai conseguir me ajudar, e você quer continuar essa jornada comigo, se permita. Né? Não coloque um monte de empecilho, um monte de barreira já na sua cabeça. Se permita viver esse processo. Porque muitas pessoas, elas desejam mudar de vida, elas desejam ter a realização, elas desejam viver os sonhos dela, mas elas se deixam paralisar pelo medo. E elas não estão dispostas a investir para isso acontecer. E quando eu falo investir, é investir tempo, é investir energia e é investir dinheiro. Porque precisa de um investimento financeiro para a gente mudar a nossa vida. Eu trago muito conteúdo gratuito, eu trago muita coisa para ajudar vocês. Mas o gratuito a gente fica limitado, a gente não consegue avançar em alguns passos. Então, você precisa estar disposta a investir em você. Só que muitas pessoas, quando chegam nessa hora, elas se paralisam.
elas não conseguem dar um passo por conta de ter medo. E uma coisa que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês é que a gente sempre vai ter dinheiro para fazer aquilo que for prioridade. Então, a gente sempre vai encontrar uma forma de ter dinheiro para aquilo que é importante, porque a gente acha que é prioridade na nossa vida. E eu vou mostrar aqui para vocês como isso é realidade. Se vocês tivessem agora, eu oferecesse para vocês essa Ferrari amarela linda, um carro de mais de R$1 milhão, e eu falasse que você pode ter ela, uma Ferrari 0 quilômetros, por R$5 mil à vista. Você poderia até não ter esse dinheiro na sua conta. Você não tem, você está zerada, você não tem cartão de crédito, você não tem nada. Mas você vai dar um jeito de conversar com alguém, de fazer um empréstimo, de arranjar esse dinheiro, porque eu vou investir R$5 mil e eu vou ter R$1 milhão de retorno se eu vender essa Ferrari. Eu estou tendo uma oportunidade gigantesca de ganhar R$900 mil, porque eu tenho um carro de R$1 milhão por R$5 mil à minha disposição. Mesmo que eu não tenha R$5 mil na minha conta, eu vou conversar com alguém e falar, quer ser meu sócio? Vamos entrar com R$5 mil, a gente divide o lucro da Ferrari. Eu vou dar um jeito disso acontecer, porque eu vi uma oportunidade tremenda na minha vida. E se você não sente essa mesma sensação quando se fala de você, quando se fala em investir em você, eu sinto te falar, mas você não se valoriza. Você não se considera o bem mais importante da sua vida. Você pode até falar da boca para fora que você quer mudança, que você quer realizar os seus sonhos, que você quer viver uma vida diferente. Mas lá no fundo, isso não é tão importante para você. Porque se você não vê na sua transformação uma oportunidade tão grande quanto o negócio de comprar uma Ferrari por R$5 mil e vender por R$1 milhão, você não está comprometida com o seu sonho, você não está comprometida com a sua mudança. E eu tenho uma pergunta, né? Até quando você vai procrastinar essa mudança na sua vida? Até quando você vai deixar de viver os seus sonhos? O quanto que vale agir e realizar os seus sonhos? E viver a experiência que você deseja? Tem aqui alguns depoimentos, trouxe algumas frases de algumas mentoradas minhas para compartilhar com vocês, compartilhar um pouquinho da história delas também. Então, a Elaine Leandro, uma das frases que ela falou no final da mentoria comigo, que ela se sentia muito mais feliz e confiante quando ela acordava. Então, ela fez um processo de mentoria individual comigo, a gente vai voltar a fazer agora em abril um segundo processo, porque ela disse que foi muito transformador, né? A forma como ela acorda de manhã, como ela vê a vida, como ela tem mais felicidade ao acordar, como ela tem um propósito e objetivo, como ela se posicionou no trabalho. Eu falei com ela agora faz um ano desse processo de mentoria, e ela assim, Tati, mudou meu posicionamento no trabalho, mudou o que eu ganho, eu sei me posicionar de uma forma diferente com as clientes, eu consigo ter tempo para o meu lazer, eu consigo desligar o celular no fim de semana, que eu não conseguia. Tudo isso depois do processo, dos frutos que ela foi colhendo ao longo desse um ano. A Camila também, que fez a mentoria comigo, que disse que melhorou muito a autoconfiança dela. A Camila, ela foi promovida no trabalho, ela ganhou um aumento de 30%, ela se casou, comprou o carro dela. Então, foram muitas transformações em 3 meses de mentoria. E a Cris, que também trouxe mais autoconfiança para todas as áreas da vida dela, a disciplina, a determinação de atividade física, o autoconhecimento, ela entendeu o propósito do que ela quer trabalhar, né? Ela sabe com o que ela quer trabalhar, ela sabe o que ela quer construir, e ela tem um plano para que isso se torne realidade. Então, é um pouquinho do que já aconteceu com as minhas mentoradas e que pode acontecer com você também, se você se permitir viver esse processo. Então, o que é a mentoria Mulher Confiante e Feliz? A mentoria Mulher Confiante e Feliz é uma mentoria em grupo que tem o objetivo de te ajudar a descobrir quem você é, seus pontos fortes e colocar tudo em um plano de ação para você construir a vida dos sonhos. É o que a gente falou aqui ao longo da aula, tudo isso que você vai ter dentro da mentoria. Então, o que você vai aprender? Você vai passar pelo autoconhecimento, para olhar para dentro de você, descobrir quem você é, descobrir os seus pontos fortes. Você vai entender a fundo a criação da realidade. Como que você está criando a vida que você vive hoje, entender sobre a lei da atração e como criar a vida dos seus sonhos. Você vai entender sobre a mentalidade, como você mudar o seu padrão de pensamento, o seu padrão mental, para cocriar a vida dos seus sonhos. Você vai aprender a ter clareza de onde você está, de onde você deseja chegar, dos seus objetivos, traçar um plano de ação detalhado para atingir esses objetivos. Você vai trabalhar as suas crenças, descobrir as crenças que estão te impedindo de evoluir e aprender a resolver essas crenças, a questionar, a ressignificar essas crenças, ressignificar traumas do passado,
que vão estar te prendendo, e você vai se livrar disso para progredir na direção dos seus sonhos. Você vai aprender sobre felicidade, como construir a felicidade no seu dia a dia, com práticas simples, com embasamento científico, que vão aumentar o seu nível de felicidade. Você vai aprender sobre autoconfiança, sobre como desenvolver uma autoconfiança inabalável, porque a autoconfiança ela é a base para construir o sucesso nas diferentes áreas da sua vida. Você tem sucesso, mudar a vida dos seus sonhos. A mentoria, ela é composta de como, né? O que vai ter dentro da mentoria? Você vai ter acesso a um curso base gravado, onde você vai ter aulas práticas e objetivas para você assistir dentro de uma plataforma. Todas as aulas com atividades já para você executar. Esse curso, se eu fosse vender ele separadamente, ele teria o valor de R$600. Além do curso, a gente também tem encontros quinzenais. A cada 15 dias a gente se encontra aqui pelo Google Meet. É um encontro em grupo para você tirar suas dúvidas, onde você pode abrir o microfone, falar sobre a situação, falar sobre o seu caso, e você vai ter um direcionamento para agir, para poder transformar, né? A mentoria em grupo, mas o direcionamento sempre é individual. Só essas sessões em grupo, se você fosse contratar a cada 15 dias ao longo de 6 meses, que é o período que dura a mentoria, teria um investimento de R$8.400. Você também vai receber uma checklist. Então, você tem uma checklist, uma planilha com o que você tem que fazer, com as ações de cada semana. Então, a cada semana, você sabe exatamente o que você precisa fazer para evoluir dentro da mentoria e para evoluir no seu conhecimento, na cocriação do seu sonho. Essa checklist, se a gente fosse vender também separadamente, teria um valor de R$300. Aqui a foto da checklist para vocês verem também, item por item, o link do que você tem que assistir, o que você tem que fazer, qual a tarefa, qual é a aula que você tem que assistir. Além disso, que estão à venda, mas caso elas estivessem à venda, elas teriam valor de R$1.000. Foram 8 encontros muito valiosos. Só nesses encontros, assim, o relato das mulheres que passaram são transformações incríveis, de parar de fumar, de pessoa que pensava em suicídio, que mudou, né, completamente o pensamento, que tem um propósito, que tem um objetivo. Você vai ter um acesso à comunidade do WhatsApp, isso não tem valor. Tá junto com outras mulheres, como a Camila trouxe aqui, do ambiente como influencia, você está num ambiente com outras mulheres que têm o mesmo propósito, que desejam crescer, que querem se desenvolver. Isso não tem valor de você estar compartilhando experiência com outras mulheres. Além disso, você vai ter alguns bônus. Então, você tem o bônus no Comando do Meu Dinheiro, com a mentora financeira Silvia Souza, no valor de R$500. Você vai ter o bônus Como Viver um Amor de Verdade, com a Simone, que está aqui hoje com a gente também. Foi uma aula incrível. Ela trouxe muito sobre relacionamentos, sobre como ter relacionamentos saudáveis, como identificar relacionamentos tóxicos. Também tem o valor de R$500 se você fosse comprar separadamente. A aula Despertar da Moda com a estilista Elaine Leandro também é uma aula incrível que vai te fazer entender ali o poder da sua imagem pessoal, como construir essa imagem, como transmitir através da sua imagem que você deseja, como criar o seu guarda-roupa cápsula, o que eu preciso ter no meu guarda-roupa, qual peça eu tenho que comprar, como eu tenho que comprar, tudo isso está dentro dessa aula. O curso de Disciplina e Organização, que é o meu curso que vocês têm acesso ali pelo Instagram, dentro da mentoria, esse curso está incluso também. Uma aula sobre posicionamento no Instagram. Como que eu coloco o meu Instagram de uma forma profissional? O que eu tenho que ter na minha bio? O que eu tenho que ter nos meus destaques? O que eu tenho que postar? Qual o conteúdo que eu tenho que postar para usar o Instagram ao meu favor dentro da minha profissão? E além disso, também de bônus, a mentoria, como eu falei, ela tem a duração de 6 meses, mas você vai levar como bônus mais 6 meses de acesso a todas as aulas, a todo o conteúdo gravado. Então, você tem acesso ao longo de 1 ano pela mentoria. Além disso, você tem a garantia. Por que eu tenho essa garantia? Porque eu confio muito no que eu entrego, na transformação que acontece dentro da mentoria Mulher Confiante e Feliz. Então, você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Se por qualquer motivo eu entrei na mentoria por 30 dias, não gostei de como você fala, não gostei da aula, qualquer coisa que você não gostou, você nem precisa falar comigo. Através da própria plataforma, você entra e pede o reembolso e já vai o dinheiro automaticamente para sua conta. E, além disso, você tem uma garantia condicional de 6 meses. Então, o tempo todo da mentoria, a mentoria dura 6 meses, ao longo de 6 meses, você tem uma garantia condicional. Como funciona? Se você
terminar a mentoria, você não vê que fez diferença na sua vida, que você não se conhece melhor, que você não está agindo para cocriar os seus sonhos, você vai me mostrar que você assistiu a todas as aulas, que você fez todas as tarefas, que você estava em todos os encontros, que você fez tudo que precisava ser feito e não conseguiu ter resultado, a gente vai sentar, vai fazer uma mentoria individual, eu vou te acompanhar por mais 3 meses. Se nesses 3 meses você ainda não tiver o resultado na sua vida, eu devolvo todo o seu dinheiro, porque realmente eu confio e acredito no trabalho que eu entrego. Então, recapitulando aqui, você vai ter acesso ao curso base gravado, aos encontros quinzenais para retirada de dúvida, a comunidade no WhatsApp, que eu falei, é imensurável, tá, nesse grupo de mulheres, a checklist, as aulas da turma 1, ao bônus no comando do meu dinheiro, o bônus Como Viver um Amor de Verdade, o bônus Despertar da Moda, o curso Disciplina e Organização, a aula de posicionamento no Instagram e acesso por mais 6 meses. Tudo isso você vai ter ao iniciar na mentoria Mulher Confiante e Feliz. Se você fosse comprar todos os itens separadamente, daria um valor aí de R$ 14.999. Mas calma, que não é isso que você vai pagar. Eu poderia até cobrar esse valor, seria justo se eu cobrasse, tá? Porque eu já investi muito mais de R$100 mil no meu conhecimento, para eu ter acesso a todo o conhecimento e compilar ele de uma forma prática e objetiva para te orientar dentro da mentoria. Então, se eu cobrasse esse valor, seria super justo. Eu pago muito mais do que esse valor dentro das mentorias, dos masterminds do que eu estou, mas não é isso que você vai pagar. Então, o valor da mentoria, para quem está aqui, é de R$ 2.500. Você vai pagar R$ 250 por mês. Então, R$ 250 para você ter a transformação na sua vida, para você entender quem você é, para você se conhecer, para você criar um plano de ação para criar os seus sonhos, para ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, te ajudando através do grupo do WhatsApp, através dos nossos encontros, te mostrando o caminho e o direcionamento do que agir em cada situação. Se você for dividir isso, dá R$ 8,33 por dia. Isso é o valor de um café que você economizar. O valor de um café que você gastaria se você investir em você, posso te falar com certeza que daqui 6 meses você vai ser outra mulher, você vai ser outra pessoa. Então, é um valor que eu falo que é irrisório, gente, por todo o conhecimento, por todo o conteúdo que tem dentro da mentoria, por toda a transformação que faz. Esse valor, ele se paga muito facilmente, né? Como a Camila, que é uma das mentoradas que eu trouxe aqui no exemplo que ela deu, ela assim, Tati, só com o aumento de salário que eu tive, em um mês eu paguei o valor da mentoria. Com o aumento que ela teve de salário, que ela teve um aumento considerável quando ela se transformou, ela mudou quem ela era, ela mudou de dentro e os resultados vieram do lado de fora também. Então, além disso, lembra que eu falei que ia ter presente para quem está aqui assistindo e entrar e decidir iniciar a mentoria Mulher Confiante e Feliz, você vai ganhar uma sessão individual comigo, uma sessão de coaching individual, que se você fosse comprar hoje, ela teria o valor de R$ 700 e você vai ganhar essa sessão, onde a gente vai sentar juntas ao longo de 1 hora e eu vou junto com você traçar o plano de ação para o seu sonho. Eu vou te ajudar nesses primeiros passos, te orientar individualmente, só eu e você por 1 hora. Então, você que está decidida, que quer tomar realmente essa decisão, que quer transformar a sua vida, você vai ganhar esse bônus. Vou colocar aqui o QR Code para vocês e o link. Você pode tanto escanear o QR Code ou tirar um print do QR Code ou entrar direto nesse link aqui, bit.ly/mulhercf, que vai cair na página da mentoria, que você vai ter acesso para iniciar o seu processo de transformação hoje mesmo. E vou